41. Bom dia, mais uma vez, boa noite a Ferreira, chegou aí também, os outros estão chegando. Bom, o capítulo 41, eu coloquei aí no folder 2 capítulos, mas como as pessoas já sabem, quando a gente não apressa, né? A gente, se não fizer só um, na próxima quarta-feira fazemos o outro. Então, é interferência do benfeitor. É curto, eu vou ler todo, e depois eu vou ler um trecho aqui do que Emmanuel vai citar no livro. Não é esse livro, não? É esse livro, capítulo 41. Qual o seu 41 é o quê? Porque às vezes muda, né? Aqui, ó. É o capítulo na página. Capítulo 41. Interferência do benfeitor. A sua edição é igual à minha. Creio que não deve ter diferença às vezes, que às vezes tem diferença conforme a edição. Interferência do benfeitor. Aqui a reunião já começou, já está transcorrendo normal, a mediúnica, e aí ele vai citar o seguinte: em algumas ocasiões, né, quando eu paro assim é porque tem pessoas chegando, aí eu tenho que permitir. Em algumas ocasiões, tarefa e meio, aparece um ou outro desencarnado em condições de quase absoluto empedernimento. Tal desequilíbrio da entidade pode coincidir com algum momento infeliz da mente mediúnica, estabelecendo desarmonia maior. O fenômeno é suscetível de raiar na inconveniência. Assim sendo, o mentor espiritual, se considerar oportuno, ocupará espontaneamente o médium responsável e partilhará o serviço do esclarecimento, dirigindo-se ao comunicante ou ao médium que o expõe, ficando, por outro lado, o dirigente com a possibilidade de recorrer à intervenção do orientador referido, se julgar necessário, rogando-lhe a manifestação pelo psicofônico indicado, a fim de sanar o contratempo. Vou ler, já li, então vamos para a avaliação, depois o Cléo está chegando aqui, coisa todo mundo comenta, enfim, né, quem desejar. Mas avaliando, nós sabemos que André Luiz, médico na Terra, ele está nessa obra aqui, ele já tinha iniciado o seu estágio no Centro Espírita de Dona Isabel, bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, está no livro Os Mensageiros. Então, quando ele inicia o estágio de cerca de 6 meses a 2 anos, ele narra, para ser um trabalhador de uma casa espírita, um desencarnado, um estágio de 6 meses a 2 anos, ele relata lá. E depois que ele estagia, ele vai desenvolvendo outras obras e chega a essa, onde ele já tem experiência, onde ele já desenvolveu habilidades. Aqui já não é Kardec perguntando a São Luís, aqui já é um espírito que trabalha na mediúnica dizendo através de um médium para a gente aquilo que os nossos sentidos não registram. Então ele está dizendo como é os bastidores invisíveis de uma reunião mediúnica. Então ele está formando o quê? Uma equipe, a gente já viu no começo. Ele não quer um grupo, ele quer uma equipe. Porque grupo é o que não falta na Terra. Equipe é aquele que a gente olha para o semblante do outro, quando ele chega na porta do centro, a gente sabe que ele está bem ou não está bem naquele dia. Não precisa ele dizer nada. Se a gente olhar para o semblante, se for uma equipe, ou seja, uma reunião homogênea, como Kardec chama, uma reunião mediúnica segura, quando eu olhar para o semblante de Ferreira na porta da casa, quando eu vou sento com ele, o Ferreira olha para o meu, ele sabe se eu não estou bem, ele sabe se eu estou bem, porque já é uma equipe que se conhece, que se gosta, que se cuida, que estuda. Então André Luiz está formando isso, mas isso tem um tempo. Eu só vou ler um trecho para a gente analisar aqui, da obra Mediunidade de Sintonia, né, do Espírito Emmanuel, Mediunidade de Sintonia, onde ele diz assim, o capítulo, para vocês lerem, não vou ler o capítulo todo, mas o capítulo é o 14, Preparação Mediúnica. André Luiz está preparando a equipe, né? Então, se uma certidão de competência no campo das profissões liberais da Terra exige do candidato, desde o abecedário, ou seja, meu neto está nessa fase, 3 anos, a cúpula universitária. Então, se meu neto chegar a receber o canudo da universidade, nada menos durará isso do que 15 a 20 anos de preparação para uma equipe mediúnica, a fim de que se lhes, os integrantes,
a fim de que se lhe ajustem os centros mentais do perispírito e do corpo físico para o começo do trabalho a desenvolver. A que título esperar que um médium se forme com segurança em poucos dias? Se meu neto quiser ser engenheiro ou quiser ser médico, medicina acho que é 8 anos, se ele não quiser fazer pós, ou se não quiser fazer MBA, então já são mais 2 anos, ele vai durar quase 10 anos, fora o abecedário, o nível primário, o nível do alfabetização, depois o nível fundamental, o nível médio, a faculdade, em torno de 20 ou mais de 20 conforme a profissão. Então ele faz essa pergunta: como é que você pode esperar que uma equipe se forme com segurança em poucos dias? Você entra no centro, alguém entra no centro, 6 meses, você é médium, vai para a mediúnica. Como é que pode isso? Aí ele encerra dizendo: encarregar-se, o integrante da mediúnica, olha o seu papel, Cleo, olha o meu, olha o de Tereza, a gente se encarrega dos interesses espirituais dos outros. Eu fazia nesse instante uma vibração, eu, Ferreira, em uma equipe, para uma pessoa. Processo grave, e a gente vem fazendo isso há dias. E de noite a gente tem aqueles vários encontros, né? A gente se encarrega dos interesses espirituais dos outros, conduzi-los, harmonizá-los, elevá-los ou socorrê-los será menos importante que traçar uma planta para o levantamento de uma ponte ou para a construção de uma casa? Eu abro com essa reflexão. Então, aqui não é fácil. Por isso que ele está montando página a página, às vezes até repetitivo. Ele está dizendo que uma equipe mediúnica tem um tempo, necessita de um tempo para que a espiritualidade superior invista, claro que desde o início, ou seja, ele vai dizer na obra, mais adiante, que o grupo tem 10 anos de estudo e preparação. Depois de 10 anos a 20, nessa obra Psicofonia, da FEB, é Jacob Robson Trovão, que vai pegar outras obras, ele vai dizer, de 10 a 20 anos começa o investimento. 20 anos se mantém Carmen, Ferreira, Cleo, Anne, Ivan, sem melindre, sem briga, sem coisa. Os espíritos superiores vão investir no grupo. Totalmente. Então a gente vai ver aqueles que ele é chamado na obra de Filomeno de Miranda, os caminheiros da luz. São equipe de espíritos superiores, espíritos espíritas, que avaliam mensalmente os grupos na Terra. Que a reunião mediúnica, Consolador na Terra, está sob os cuidados do segundo Emmanuel, do espírito Francisco de Assis. Quando veio para o Brasil, Emmanuel coloca isso. Jesus entrega a coordenação a Francisco de Assis dos centros espíritas na Terra. Então ele está botando uma equipe. Então ele está dizendo o quê? O mentor pode interferir. Por que eu abri com isso? Porque tem gente que se melindra. Rapaz, e aqui a gente não cita, né, Cléo? Nome de ninguém, centro, porque aqui todo mundo é aprendiz. Não há ninguém professor. Então aqui a gente não está aqui para criticar quem faz A ou B, porque pelo menos já há uma intenção de acertar, de ajudar ao próximo. Claro que a gente erra porque a gente é espírito imperfeito, e todo mundo erra. Só quem não erra é o puro. Mas ele está dizendo o quê? Ele está treinando a gente. Quando interfere, o doutrinador está lá, conversando com a entidade, através de um médium. O doutrinador, às vezes, não está bem. Um momento infeliz da mente mediúnica. Não é só do médium. Não está bem, o doutrinador não consegue compreender o cerne do problema do irmão. E fica naquela coisa, às vezes o doutrinador se irrita, a gente já estudou tudo isso aqui, vários capítulos anteriores, o azedume se irrita, se agacha, conforme a entidade, zombeteira, leviana, odienta, enfim. Um mentor vem pelo outro médium, que não esteja atuando, e interfere. Ou um espírito trabalhador, já conhecido da casa, interfere. Aí eu pergunto, se é um posto de socorro, uma das funções do centro espírita, a sala mediúnica dela vai dizer que do posto de socorro é a sala cirúrgica. Quando isso ocorre, deve ser corriqueiro, o mentor quase vir em quase todas as reuniões para ajudar, ou seja, partilhar, quem está com o livro aí, o médium partilhar o serviço do esclarecimento, ou seja, o doutrinador está conversando, o mentor chega pelo outro médium, aí interfere, por isso que o título, interferência do benfeitor, interfere para ajudar o irmão. Você acha que isso deve ser corriqueiro? E se for corriqueiro,
tem alguma coisa errada nessa equipe encarnada que precisa ser ajustada ou não? Você sem palavras. Eu posso dar opinião? Sim, todo mundo. Eu não falei que é todos. Olha, eu falo, eu já fiz parte de uma mediúnica, 15 anos dentro de uma mediúnica ou mais. E terminei me afastando por uma questão de... Eu entendi que era obsessão. E eu mesmo me afastei. E voltei novamente e tornei me afastar. Médios comprometidos, mas é uma mediúnica que todos os mentores, eles trabalham, todos os médios, no começo da mediúnica, da comunicação do mentor, e no encerramento da comunicação do mentor, encerrando o trabalho. É outra coisa aqui, né? Isso aí é outra coisa. Pois é. Então, é o seguinte, quando acontecia, vinha aqui chegar em determinado médium, algum irmão bastante... Estou contando uma experiência de vida, viu, gente? Não é uma crítica. Acontecia um médium receber um irmão muito, digamos assim, violento, digamos assim, né, grosseiro, tal. E se sentia que o médium não estava conseguindo dominar a entidade. Dominar, ou seja, porque sendo o médium dono do seu corpo físico, ele tem por obrigação a se educar. Vem aí a questão da educação mediúnica. E saber controlar, procurar controlar a comunicação. Então, quando sentia que aquele médium não estava dando conta, aí vinha um outro médium manifestado com seu guia espiritual para interceder para que aquela entidade fosse encaminhada ao mundo espiritual. Isso aí. Entendeu? Entendeu? Aí vinha, conversava. Porque, olha, Mário Sérgio, durante mais de 15 anos, eu pude aprender muito dentro de uma mediúnica, tanto em questão de comportamental, tanto de médios, como o meu mesmo. Eu sou a primeira a me criticar, entendeu? E de doutrinador. Eu já cheguei, vou contar uma experiência para você, já que a gente está estudando mediunidade. Eu sou médium de psicofonia. Certa feita, quando terminou o trabalho, eu cheguei para o coordenador da mediúnica e disse a ele: meu irmão, eu vou lhe pedir, pelo amor de Deus, na hora que eu estiver dando comunicação, eu sou médium consciente, diga, sou doutrinador, para ele não gritar com a entidade. Porque quando ele grita com a entidade, ele fala mais alto, o meu perispírito treme. Eu me desconcentro porque eu estou consciente. Eu ficava, Mário Sérgio, parecendo que eu ia sair do corpo. Porque ela falava, a doutrinadora, ela falava no meu pé de ouvido. E a gente sabe que a comunicação do espírito é perispírito a perispírito. Né? É perispírito a perispírito. E já que o doutrinador, ele chega no ouvido do médium e fala alto, ele interfere naquela comunicação. E dói muito. É muito ruim. Tá entendendo? Aí eu tive que chamar o coordenador de outro. Você diz a ela que para ela doutrinar o espírito, ela não precisa falar no ouvido do médico, que o espírito não está surdo. Ela pode ficar a uma certa distância e o médium e o espírito vai ouvir. A gente agora... Diga aí. Outro quer falar? E quando você falou em a interferência do mentor, né, do benfeitor, eu acredito que o grupo mediúnico tem que estar estabilizado para não ter toda hora essa interferência. Já deve estar coesos, né, das suas atividades, do seu trabalho, para que não venha a ter essas interferências. É interessante, mas não ficar ali, não é? Aprende. A pergunta foi essa. A gente aprende
para tal desenvolvimento, para a gente seguir em frente. Então, ele tem outros afazeres e tem outros grupos a dar também o sustentáculo. Então, se ele ficar naquela mesa, naquela equipe o tempo todo, vai ficar como se fosse a gente de moletas. Tereza, não é? Então todos aí, como falar, então a gente tem que ser mais sucinto, né? Para que dê a oportunidade de todos falarem. Então é isso, o André Luiz é o médico, é o diretor da equipe que ele está armando, nós, quem lê o livro. Então se o diretor chega, Tereza é enfermeira, o médico, o médium é o enfermeiro, a gente já viu tudo isso aqui, ele traz essa analogia. O médium deve agir como o enfermeiro. Aí eu fui no dicionário, qual a função do enfermeiro? Prepara o paciente para a consulta, para os exames, para o tratamento, é o que cuida inicialmente do paciente, prepara todo ele para entregar ao médico, André Luiz, ou seja, para entregar a Ferreira, que é o doutrinador. Então o médium acolhe, psiquicamente, ela falou, o processo fisiológico da mediunidade, perispírito a perispírito, para entregar, digamos, a Ferreira, benigno aí, o doutrinador. O médium tem um papel de cuidar, de preparar, de zelar, de ajudar a Ferreira. Então o Cléo falou isso muito bem. Para que conter, ou seja, o médium oferece os seus recursos. Quais os recursos do médium? Recursos magnéticos, recursos do seu psiquismo. O magnetismo é atração ou repulsão. Então, se o médium estiver num momento infeliz da mente mediúnica, por que ele está citando isso? Primeiro, respondendo o que a Tereza falou. Se isso se torna comum, André Luiz, como médico, vai dizer o quê? Bom, Tereza é enfermeira, é a médium. Toda hora eu tenho que intervir para ajudar a Ferreira, para ajudar a Tereza. Tereza não está cumprindo bem a sua função, o que o Cléo Pinheiro falou como médium, porque eu tenho que intervir toda hora, já que ela se descontrola durante o transe mediúnico. Ou seja, é o médico que está numa equipe de um hospital encarnado, chega o paciente cheio de sangue, o que for, a enfermeira passando mal, a enfermeira não consegue resolver, o médico tem que parar para ficar auxiliando ela não consegue coordenar a técnica de enfermagem. Eu trabalho no Aliança, eu sei, na UTI, não consegue trabalhar o escriturário que era eu, para passar medicação, entrar com o propé, com isso, não consegue, porque a enfermeira tinha medo de sangue, tinha medo disso, o médico falou, você está no lugar errado, você está na profissão errada, porque se você não consegue, eu tenho que parar para intervir na sua função, ou eu faço a minha ou eu faço a sua. É isso que ele está dizendo. Então não deve se tornar corriqueiro. Agora, se ocorrer, uma vez na outra, também não pode haver o melindre do doutrinador, porque sofreu a interferência. Aí tem doutrinador que se melindra. O guia de fulano está vindo, não deixa nem eu terminar. Eu já ouvi isso. Eu estava indo bem, não precisava o guia tal vir com um certo rancor, sarcasmo na palavra, né? Mas o guia chegou por um outro médium e interferiu para ajudar, para partilhar de uma maneira espontânea a doutrinação que, segundo o guia, não estava indo bem. É uma equipe espiritual e nossa. E esse momento infeliz da mediúnica, vamos trabalhar isso. Eu peguei o capítulo 7, o capítulo 19 do Livro dos Médiuns e vou lançar para vocês. Só uma questão. O espírito encarnado do médium exerce alguma influência sobre as comunicações? É o resumo do que Cléo falou. A influência do médium durante o transe mediúnico, né? Que deva transmitir provinda de outro espírito, exerce o papel dos médios nas comunicações, é o capítulo. Ele exerce, porquanto se estes não lhes são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e às suas tendências. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas, mas constitui-se apenas em mau intérprete. Então, se a mente mediúnica, porque o médium é gente, o médium é um ser humano como outro qualquer, ele tem problemas de convivência, problemas de sobrevivência, problemas afetivos, todo mundo tem os seus momentos, por isso que ele fala que é sempre, são momentos infelizes da mente mediúnica, do médium. Aí citando bem o que Cléo falou, eu não estou bem, a relação em casa, no trabalho, estou desempregado. Como é que uma pessoa desempregada num momento desse, médio ostensivo, chega na mediúnica, a mente dele não vai estar igual a de Ferreira, que é aposentado, que tem a vida constituída, os filhos quase crescidos. Ferreira vai compreender que naquele momento de desempregado, falta de pagar água, coelba e tudo, eu não estou bem, eu estou com a mente em conflito.
Então tem que haver o quê? União, tolerância, confiança e às vezes, quando naquele momento, aquilo que Cláudio falou, a entidade, eu deixo que a entidade ganhe mais volume, entre aspas, nas suas manifestações, ou seja, fala alto, bate um murro na mesa, mas eu venho de 10 anos, por isso que eu abri antes aqui. Se um grupo é unido, 10, 20 anos, rapaz, Sérgio não é um médium assim, mas Sérgio está desempregado, cara. Nós conhecemos ele, e desempregado ele é pai de família. Então é tolerância, é fraternidade, ou seja, aí vem o guia, né? Porque Ferreira tenta, mas eu, como médium, que Cláudio falou, não consigo conter, ou seja, recursos de contenção, a gente já estudou isso, que o médium deve dar. Ah, eu estou amarrado, eu estou preso. Livro Domínios da Mediunidade, Médio Celina, o Espírito Fazendeiro, João Maria. Aí André Luiz pergunta, como é que você vai levar um espírito nessa condição, desse perispírito denso, para médium mais iluminada, que é Chico Xavier, a gente já sabe hoje, Celina é um pseudônimo, para atender ao grupo médio consciente e sonambúlico, muitas vezes como Cléo. André Luiz fica com medo, pela densidade do irmão, mais de 100 anos nas trevas. Chico o recebe na sua aura de Chico, Chico dá o controle, ele chega com um chicote na mão, com a mão, Chico faz a manifestação, Celina no livro, né? Celina faz a manifestação, mas aquilo nada agressivo para bater no olho do doutrinador. Mas se Chico não estivesse bem, porque ele também é um ser humano, então se Mário Sérgio não estiver bem, recebe um desse. Às vezes o braço vai mais, pega no coisa de alguém, aí Ferreira, o dirigente, rapaz, a gente conhece Sérgio há 10 anos, 20 anos. Ele oferece recursos de contenção, porque o espírito vai dizer, eu estou preso, ele não está acorrentado. Ali ninguém acorrenta ninguém, no hospital não está fazendo isso, né? Que o espírito vai fazer. É a corrente fluídica do médio, do perispírito do médio e do ambiente, que vai conter o espírito agressor. Mas se eu não estou bem, eu deixei que ele tomasse mais volume. Se um grupo é sério, ele vai compreender que Sérgio não é assim. Agora, o que é que ele vai permitir se Sérgio passar toda semana isso? Aí o mentor vem para interferir. Toda semana isso é o que Tereza falou. Tem alguma coisa errada. Aí a gente vai ter que pegar, Sérgio, você está sem condição, você está desempregado no momento de atuar. De atuar. É a suspensão da mediunidade. Capítulo, Livro dos Médios. Já vi isso acontecer. Suspensão não é só porque o médium está ruim, não. O médium fez o campo moral ruim, a vida moral. É para preservar ele. Porque ele não tem cabeça. Ele tem tanto problema que ele não tem como fazer aquilo que o Osner falou no estudo do Livro dos Médios. Botar a mente em ponto zero, para que outras mentes com problemas se associem perispiritualmente e mentalmente a ele, porque a mente dele está cheia. Então a mente, ele altera, ele se torna um mau intérprete, porque ele vai alterar com as suas ideias a ideia do outro. O médium que não gosta, eu estou na mediúnica, não gosto de Maria Antônia. Ferreira, o dirigente, sabe. Naqueles momentos, teve dias que eu busquei mais problema, tivemos mais, nos encrespamos mais, eu e Maria Antônia. Aí o espírito chega, é agressivo. Aí eu dou pitaco para Maria Antônia. Eu dou pitaco do problema para ela. Eu alterei com o meu campo emocional. Isso é chamado por Filomeno de mistificação inconsciente. O médium não tem desejo naquele momento de estado alterado de consciência de atacar a Antônia. Mas ele vive com problema. Ele não consegue ainda dissolver a sua animosidade com o colega do lado. Como eu posso dizer que amo quem não vejo, afirmou Jesus, se eu não consigo amar nem que eu vejo? Aí eu caminho 10 anos com Maria Antônia e não gosto dela. E na hora eu altero, lanço o pitaco para o grupo que se associa a mim, para Maria Antônia. Mário? Diga. Fale. Olha, um dos problemas mediúnicos que você inclusive citou, eu só vou endossar, é que o médium ele precisa compreender que antes dele entrar numa sala mediúnica, durante a noite, ele já é preparado. Esse estudo já fizemos no início total. O livro. Para aquele trabalho, ele é preparado. Entendeu? Então, se ele chega no centro, e
uma antessala da mediúnica. Ele começa a falar de política, ele começa a falar que fulano matou fulano, que fulana falou de fulano. Se começar as gargalhadas, as conversas indevidas, as chacotas, ele pode afastar, tirar aquelas entidades, até que estavam programadas para ser atendidas, para dar espaço àquelas entidades que vão entrar na sua sintonia. É óbvio. Na sua sintonia. Então, quando sai, olha, Sérgio, só para você ter uma ideia, eu já fiz palestra, já fui para mediúnica, saindo de casa ficando inconsciente. Eu perguntei até o projeto Manuel Flomino de Miranda, por que eu fui para determinado centro, fiquei inconsciente na saída de casa, porque uma médium me visitou e ela estava completamente transtornada, e o médium de psicofonia, ele funciona como uma bucha, ele suga se ele não tiver vigilância. Ele atrai para si todo tipo de energia se ele não estiver vigilante. E ele vai para aquela sala mediúnica com a sua faculdade envolvida em determinadas coisas que ele não vai fazer um bom trabalho, porque ele não está em sintonia do trabalho. Então, se aconselha o quê? Que antes de entrar na mediúnica, possa ter uma antessala, onde as pessoas façam, digamos assim, uma harmonização, uma vibração, busque um equilíbrio, para que quando ele entrar na sala, ele não esteja zen, mas esteja 50% zen, para poder fazer um bom trabalho. Isso. Diga, Anne. Eu posso falar, Mário? Fale. Todos podem falar, né? Não tinha visto eu chegar, não, é? Eu tinha visto, eu falei. Eu quero... como é que se diz? Foi bom ter você aqui no grupo. Muito bom. Fiquei surpresa quando me vi aqui no grupo. Obrigada. O que Cleo falou, Mário, exatamente, na verdade, Cleo, o que você já estava falando aí, nós já estudamos desde o início do capítulo. Tem muita coisa que nós estudamos, né? Que você comentou. Até a questão, Mário, de que ela disse da fala do coordenador, como é que se diz? Coordenador. O médico esclarecedor é o doutrinador que chama, né? A gente chama. Doutrinador. É parecido com o que nós falamos sobre o bafo, né? Que exatamente, que tira a concentração, como eu falei para você, que tira a concentração, tudo isso. Mas o que nós estamos estudando, na verdade, é sobre o mentor, né? É sobre o mentor. Intervir. Isso. Na instituição de qual eu fazia parte, da mediúnica, no caso onde seja, né, como já se falou, exatamente, tem um momento, né, de estudo que a gente nós não podemos ir para a mediúnica sem estudar, apesar que você já sabe que eu fui sem estudar. Então, porque exatamente foi pela orientação do mentor da casa, que tem isso que nós temos que levar muito em conta o mentor da casa, que é o nosso guia, né? Então, lá a gente estudava, tinha o ponto da mediunidade e logo em seguida tinha o ponto do trabalho mediúnico com um mentor, né? Que cada um recebia um mentor, um espírito de luz e cada um se passava uma comunicação. Nessa comunicação já ocorreu até de exatamente um mentor comentar sobre o doutrinador, né? Da forma como é doutrinado, o médio, essas coisas, e a orientação. Muitos fazem isso, né? Pega um momento exatamente para ouvir o que os mentores irão dizer sobre o trabalho mediúnico, como é que vai... Isso aí é diferente do que a gente está estudando, mas vai lá. Exato. Mas é como se fosse uma orientação do mentor, que é a substituição. Na questão que você falou aí, de que é expulso da mediúnica, eu tiro um pouquinho assim, muito grosseiro. Expulso o quê?
Eu não enfrentei essa Você palavra. falou quando um médium é expulso da mediúnica por causa do... Suspensão da suspensão. mediunidade. Eu usei o termo de Kardec, suspenso e perda. Desculpa, recebe uma suspensão, né? Então, essa questão de suspensão, eu acho que não seria exatamente uma suspensão. Ele iria ser afastado do trabalho mediúnico para se tratar, não é isso? Fazer um trabalho de desobsessão para poder voltar à mediúnica. Peraí, Anne, é termo suspenso ou afastado? Qual a diferença que faz? Ou seja, é porque eu acho que a palavra assim, meio suspensão. Não, a palavra é de Kardec, né? Não volta mais. A palavra é de Kardec, capítulo Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Então, a perda ou a suspensão. O médium, já passei, vi isso. O médium estava doente. Sim. Ou seja, tratamento quimioterápico. E a mediunidade é psíquica, é mente a mente. E com resposta direta no perispírito, que é o magnetismo. O câncer não atrapalhava, já que ele estava ali. Mas o médium estava muito debilitado pelo trabalho quimio-radioterápico. O mentor vem e suspende do trabalho. Já viu isso? O mentor vem pela idade. Ivone do Amaral Pereira perde a sua faculdade de evidência durante em casa, pela sua idade. Então ela fala isso na sua obra. Tive suspensa e tive a minha faculdade durante o dia de clara evidência e de clara audiência. Quando eu botava os pés na sala mediúnica, ela voltava. Mas Bezerra de Menezes e Charles suspendeu a faculdade que ela tinha constante e diária de conversar com suicidas e ouvi-los. Então, eu já vi também por idade, frequentemente, 2 anos atrás, eu e Ferreira fomos conversar com a médium, mas aí o mentor interviu, eu não vou citar aqui, não foi Ferreira, mas não precisa citar. A gente ia dizer a médium de quase 80 anos, para ela não ficar mais naquele trabalho de reunião obsessiva, atender. Conversamos muito a Ferreira. Quando nós íamos, o mentor chegou e falou que não era o momento ainda. A médium ama o trabalho, se doa saudável, embora com quase 80 anos. Houve uma interferência do mentor antes de falar com a pessoa, a eu e Ferreira. Então, esse processo está no livro dos médiuns. Então, termo é termo, suspense, afastar. Mas o que eu quis dizer? É o que está no livro dos médiuns. Nem sempre é porque eu li o capítulo 19. O capítulo 20 é o quê? Influência moral. Nem sempre eu estou suspenso no trabalho é porque minha vida moral lá fora está descambando. Então, muitas vezes para me preservar da minha fadiga fluídica. O corpo adoece, o corpo envelhece, o espírito é gente, o ser humano também é gente. Então, eu compreendi também o que você falou. Então, quando ele diz aqui, só pegar você mesmo, quando ele fala das 2 ações do dirigente, nesse caso da interferência, vem de maneira espontânea atuar, ele está dizendo para a gente não se melindrar, principalmente o doutrinador, porque às vezes fica chato, né? Deve ficar, estava conversando, chegou, já ouvi isso, né? Já vi, o doutrinador saiu mal-humorado, porque achou com vergonha. Então, mas outras vezes, aí eu cito aqui, que é o final, o dirigente pode pedir, com a possibilidade de recorrer à intervenção do orientador, né, que é o espírito referido, se julgar necessário, rogando-lhe a manifestação pelo psicofônico indicado, a fim de sanar o contratempo. O médium não tem controle, o espírito está batendo, diz que não quer ir embora, não vou embora, não vou. Todo mundo orando, já vi gente fazer quanta luz, orar aquilo ali, e o espírito não vai embora, orando aquilo ali, cantando quanta luz, querendo aplicar passe, não vou, espírito, muita coisa. O médium não conseguia, não tinha aquilo que ele chama de educação mediúnica, que ele vai trabalhar na atitude dos médicos aqui, é o capítulo seguinte, que não vai dar tempo hoje, que é a educação mediúnica, por isso que eu falei, peguei o livro, 10, 20 anos em diante, então a gente também tem que ter compreensão, tem que ter também fraternidade uns para com os outros, para compreender que nem todo mundo é igual. Então, quem é professor sabe disso, que nem todos os alunos aprendem no mesmo tempo, Tereza e Ivan sabem disso. Com certeza Tereza e Ivan, diante de uma classe de aula, sabe diferenciar as inteligências múltiplas, né? Aquele que aprende mais rápido, aquele que não aprende tão rápido. Então elas não agem com grosseria, não expulsam ninguém, mas agem com fraternidade, embora às vezes precisa chamar os pais para saber o que está acontecendo.
Aí o dirigente chama, meu irmão, venha por Cléo, vem aí um benfeitor por Cléo, ajudar a que esse irmão se afaste. Já escutamos a primeira ferramenta do treinador, já lhe apontamos a palavra, depois de escutar seu problema, mas ele não aceita nada, é um direito dele e agora não quer sair. O médium não consegue ter um controle, oferecer os recursos de contenção, na fala de André Luiz, à entidade. Isso aqui parece simples, isso aqui é gerador de divisão de melindre. O que eu falei, Ferreira dirige um grupo, aí tem eu lá como médium, tem Anne como médium, aí ele escolhe Cléo, porque ele está dizendo aqui, o orientador referido, o benfeitor de Cléo, se julgar rogando a manifestação pelo psicofônico indicado. Ferreira dirigindo, espírito tal, trabalhador do grupo já reconhecido de todos, venha pela média de Cléo nos ajudar para sanar o contratempo. Rapaz, isso aqui é fácil. Ele solicita, né? Prática, ajuda, na né? prática, isso aqui, se não é um grupo que tem esse tempo de estrada, mas o tempo de estrada é se gostando, se respeitando, se conhecendo. Por isso que eu falei do semblante. Aí eu olhar para Tereza, 20 anos com ela, Tereza não chegou bem. Eu conheço a Tereza, 20 anos juntos, eu conheço. Eu como dirigente. Aí tem um problema desse. Aí, eu não vou pedir que o mentor venha com Tereza. O espírito vem para Tereza não consegue conter. Aí eu peço ao mentor, posso pedir a Cléo. Por que a Kiane, que caminha 20 anos conosco, por que a Mário Sérgio caminha 20 anos com vocês, vai se melindrar com Ferreira, que é o dirigente? Mas há melindre. É por isso que ele está preparando. Eu sei muito isso. É isso, é por isso que ele está preparando a equipe, está preparando para essas correntes. Isso aí pode ocorrer. Mas não se melinda com o dirigente, cara. É o caso, Mário, que ocorreu, como eu lhe contei, de ocorrer de um médium que estava muito violento e que fizeram de tudo para que o espírito fosse embora e ele não queria ir. Seria o caso exatamente como você está falando. Ele pedir ajuda dos mentores, né, para poder ajudar aquele médium. Mas não, o que eles fizeram? Eles deram aquele passe, né, de sopro, né, e tem aquele também, né, esse tipo de passe que nem se usa muito, porque é muito arriscado esse tipo de passe, né? Não é recomendável. Então, era o caso dele ter solicitado exatamente fazer como você falou, né? Pedir ajuda aos mentores, né? Isso, está aqui escrito. Ele ter agido como agiram. Anne, você sabe o que é? Quando pode acontecer nesse caso do espírito não querer se afastar, e quando se não houver a interferência efetiva do mentor, do grupo, o que vai acontecer? Esse espírito, ele vai acompanhar médium. Eu sei disso. Ele não se afasta da médium, então quando a médium sai daquele trabalho, passando mal, tonta, pressão baixa, tudo baixa, entendeu? Ela sai dali, já aconteceu comigo, de sair de uma mediúnica mal. Sim, mas aí também depende do médium. Você tem que haver, minha filha, a interferência do mentor da casa para fazer, não é tão somente o passe do sopro, mas o passe despessivo. Sim. O passe despessivo e caminhar, de tentar convencer, e tentar não, convencer o espírito de que ele está num corpo que não é dele e que ele tem que sair. Conscientizar. Muitas vezes é uma equipe para fazer É o caso, Creu. Olha, não é só no encarnado, não. A desobsessão também acontece no mundo espiritual com o desencarnado. Mas veja só, é como o Mário falou, tudo depende do médium, o estado emocional do médium. É como uma questão, que você vai para a mediúnica, você não está bem, você não gosta do doutrinador, você tem vontade que você tem de agarrar ele, então essa é a oportunidade que
que vem um espírito realmente, aquele bem violento, malfeitor, entendeu? Que já que você já tem aquele pensamento e meter a mão na cara de Mário, vou te dizer, viu, Mário? Esse espírito. Só que eu estava bem, minha O seu estado emocional, o seu pensamento também age junto e vai Vamos lá. em cima de Mário. Vamos voltar. Não, amor, só que eu estava bem. Quem não estava bem era a equipe. E eu absorvi. Vamos lá. O que Cléo Vai lá, falou, Mário. ó, aplicar dispersão, o que a Anne falou, passo de sopro, né? A Anne até falou, por que é que não aplica o passo de sopro? Está lá no capítulo, tem um capítulo para isso, os mensageiros, vai saber os porquês que não aplica. Quem quiser, lê os mensageiros, tem um capítulo, o sopro. Não, agora eu já sei. Quando ela falou é uma técnica, o sopro, o dispersivo, enfim. Se o doutrinador, até o capítulo 41, a gente já estudou isso tudo, não é, Tereza? Ele já vem orientando ao doutrinador, utilizar o doutrinador, os médios, os sustentadores, os passistas no fundo, utilizar essa técnica que as duas meninas aí falaram, sopro, dispersivo. Se está isso, o doutrinador usando tudo, muito difícil que o espírito continue perturbando. Ora, eu tá lá, já aconteceu isso comigo, o espírito chegando lá, aquela coisa contando. Quando eu vi que ele queria perturbar, eu falei, não, você não vou embora. Eu falei, vai. Apliquei a técnica. Se ele preparou a gente até o capítulo 41 a utilizar as técnicas, não precisa da interferência do benfeitor. É por isso que ele chegou até aqui para falar sobre isso. Aí eu apliquei a dispersão, né, no chakra coronário frontal, só aqui. Apliquei o médium do lado, o médium sentiu o solavanco, né? E na avaliação ele falou comigo, está desencarnado ele. Ele falou, puxa, você não foi caridoso, eu tive a repercussão magnética da retirada abrupta do espírito no meu perispírito. Eu falei, eu fiz porque amo o Senhor, estou aqui para cuidar do espírito. Ao fazer isso, um amigo espiritual no lado utilizou um aparelho no seu chakra coronário. Aí indiquei 16 obras de Manuel Filomeno de Miranda a ele estudar, para dizer que não saia da minha cabeça, todas lá em casa estudadas por Divaldo Franco, onde eles utilizam os aparelhos, entraram e desistiram. E desligam. Não, é um aparelho que se assemelha ao secador de cabelos feminino. Eles colocam no chakra coronário, faz a vibração fluídica, desligou, ele sentiu o solavanco, porque ele estava vinculado ao perispírito, ficou com dor de cabeça, aplicamos o passe, revitalizamos, o médico saiu bem, o espírito recebeu os primeiros recursos, então a equipe não precisou de interferência, mas já vi, ter que vir a interferência de um guia. Já vi, não vou citar aqui, porque o espírito, quando o dirigente não pediu apoio ao guia, pediu apoio ao passista. O passista foi, o espírito levantou da mesa com o médium, né? Como ele tinha 1,85 m, o médium pequeno ficou com a mão assim, nunca esqueci essa cena, pequenininho. Se vier, eu dou um murro em você. Já disse que não vou sair. Aí o médium foi voltando para trás do passista, que eu também não ia, não sou bobo. Chegou um espírito pelo médium tal, sai agora, retire-se. O médium em pé despencou no chão e saiu para casa com um galo desse tamanho na testa, porque ele bateu a testa no chão. O espírito tirou na hora, porque senão já tinha passado 5 minutos do final da reunião. E o espírito falou que não vou. O médium entrou pela janela. Não vou citar casa nem nada. Ou seja, 10 anos, né? Tá vendo aqui? Ó, 10 anos de preparo, 10 anos a 20 anos, para os bons espíritos avaliarem e visitarem bastante o grupo. De 20 anos para cima é espiritual superior. Porque se eu quero construir uma ponte ou fazer cirurgia em alguém, eu preciso passar por faculdade de medicina, 8 anos, mas tem gente que entra e é amigo do dirigente e entra pela janela. Ou seja, entrou pela janela, o médium não tinha preparo, o resultado desse médium nunca mais frequentou centro nenhum. Ontem mesmo eu vi um que frequentava comigo, posando na foto do Facebook, dirigente de um centro espírita, com uma garrafa de uísque, bebendo. Eu fiquei chocado com aquilo ali que eu vi. Ele com a garrafa de uísque, posando para a sua rede social de capa. Alguém que... Quer dizer, tudo isso é falta de estudo, tudo isso é falta de companheirismo, de fraternidade, de tolerância. Então compreender que às vezes Tereza não está bem, que Tereza é um ser humano, tem problema de viver, de conviver, de sobreviver, de pagar água, conviver com o marido.
Naquele dia o grupo acolhe ela e vai dizer, você está aqui. E se tiver uma manifestação assim, a gente vai acolher. Se o doutrinador não conseguiu, pede ajuda. Se não vem espontânea, o dirigente está dentro, pede ajuda. Essa aqui já entrou no final, cartão vermelho, Conceição Barreto. Agora. Eu dei cartão vermelho a Conceição Barreto, porque eu sou muito seu amigo, porque você entrou faltando 10 minutos. Cartão vermelho, Conceição. Hein? Viajei, cheguei, fui fazer mercado, me lembrei agora. Quem mandou dar o cartão vermelho para você foi a Tereza. Conceição, logo eu. Ei, Mari, é o caso realmente que a gente cansa de falar. Temos que estudar e muito. Porque se Tereza tem um conhecimento, um estudo, sabe que ela não pode, não tem condições de ir para a mediúnica no estado que ela está emocional, completamente assim, desequilibrada, né? E para uma mediúnica, ela tem um estudo que ela tem uma bagagem que ela tem. É lógico que jamais iria, né, Tereza? Iria. É a humildade, a humildade, é a consciência. Isso, e pedir ajuda, né, ao grupo que olhe por ela, e tudo isso. Isso é exatamente, é o estudo. Você é citou a aí, consciência Anny, a palavra-chave. Se ela for, ela está agindo errado. Anny, a palavra-chave aí, pedir ajuda, desenvolver humildade. Pedir ajuda. Já uma pessoa Y saiu de um grupo que eu coordenava, porque ela toda vez terminava o seu trabalho mediúnico, estava em desenvolvimento, e ela ficava mal. Então eu pedia para alguém para aplicar passe nela. Ela chegava em casa, ligava para mim e estava mal. 1 mês, 2 meses, reunia o grupo, suspendeu o grupo, avaliamos. Todos estão saindo mal, só ela. O grupo funcionava bem. As pessoas voltavam depois da mediúnica bem, né? Claro, atendia os doutrinadores, só ela. Aí ela falou, esse grupo não está bem. Eu falei, poxa, há algo com você. Você precisa mergulhar para dentro de você, já que você não compartilhou, porque só você em 2 meses sai mal. Eu tô cheio de problemas e ninguém nunca prestou atenção. Aí o outro falou assim, você nunca pediu? Quer dizer, aí a pessoa se melindrou e saiu. Mas é o caso, Mari, como você fala, nós somos uma equipe. Nunca vi espírita para ter tanto melindre, viu? Rapaz. Que espírita é melindroso. É muito melindroso espírita. Lá quando acontecia, Mário, como é que diz? O dirigente tem que falar, não, fale você, porque fulano vai se melindrar, é melhor falar você, porque você sabe conversar. Então, é o melindre que tem que sair dos espíritas, e tem muito melindroso, viu? Eita! Dizer, como tem. O que a Anny falou, lembrou aí, né, Cleo? Você não pede, cara. Você olha a pessoa no Facebook, só vê todo mundo sorrindo. Facebook, é todo mundo tirando selfie, sorrindo. Aí, toda felicidade. Quando você chega lá, a pessoa, eu não estou bem há meses. Por que você não teve a humildade de pedir? Quer dizer, eu estou com um problema, eu tenho uma amizade com Ferreira, com Itamar, com Barreto, com vocês. Rapaz, não estou bem, eu não tenho condição. Eu já saí para Centro Espírita, cheguei num ponto lá no Cajazeiras, 2 horas antes, ligar para passar o zap para dirigente do centro do Garcia. Eu vou para o centro, mas eu vou sentar aí. Me desculpe, Angélica, eu vou sentar e ouvir você. Eu sentar lá e ficar ouvindo a Angélica e pedir para aplicar passe, atendimento fraterno. 2 vezes que eu me recordo na minha cabeça. Quer dizer, o integrante do centro não é melhor do que ninguém, não. Tem dia que eu não vou estar bem. Quer dizer, aí eu vou lá, não, porque senão o Ferreira vai me julgar. Pô, então não é um grupo, então não é equipe. Aí realmente fica difícil. Não, mas Sérgio, não é só na mediúnica não, viu, meu filho? É isso. É também o doutrinário. É isso. Que às vezes você vai fazer um trabalho. E você sente que tem aquelas entidades do seu lado que não quer que você faça o trabalho. Interfere, literalmente. Eu já cheguei em ponto de ônibus e voltar para casa porque não tinha condição de ir no centro. E não tem condição de dizer, não, eu não vou. Eu vou ligar e vou dizer que eu não estou em condição, que eu não vou. Aí, mas que você tem que trabalhar a mediunidade. Eu digo, como é que você quer que eu trabalhe a mediunidade desse jeito? Não, eu tenho que me concentrar, estudar um pouco, uma reposição de fluido, alguns passes,
me reharmonizar para depois trabalhar. Ah, não, você só vai se melhorar se tiver na mesa mediúnica. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, não é bem assim que a banda toca. Deixa me harmonizar. E por isso, voltar bem. e por isso que não pode ser único, como já conversamos aqui no estudo. Há o médium principal, aquele que tem que ter os outros para um momento desse. O mundo vai parar, porque naquele dia a mediúnica não tem aquele componente, aí vai parar. E se desencarnar, como eu costumo falar? Se desencarnar, não vai haver trabalho mais não, ué? Então tem que ter. Vocês já estudaram, Tereza, vocês já estudaram como isso? Eu estou falando com mestres em estudo. Mestre só Jesus, né? Não é isso que eu estou dizendo, tem que trabalhar os outros estudos, porque não somos únicos, nem somos insubstituíveis. Aí não vai ter a mediúnica, porque Mário não vai. Não é? E os aflitos lá? Ou um fala. Vai, Ania. Vai, Cléo, agora. Conclua, Cléo. Médio principal não tem que haver na mediúnica o médio principal. Aquele médio que só recebe o monitor da casa. Aquele médio que só recebe determinado tipo de comunicação. Porque, gente, o médio ele tem que se conscientizar porque nós estamos vendo o que está além da visão. O que eu estou vendo com os olhos físicos. É isso que eu estou vendo. Mas a minha espiritualidade está vendo o que está atrás, que eu não estou vendo. O que acontece atrás da mediúnica, a nível espiritual, nenhum médium sabe. A não ser que ele seja um vidente muito bom e que é dado a ele permissão para que ele veja. Porque nem médium vidente ele vê tudo que deve. Ele vê aquilo que é necessário ao desenvolvimento da mediúnica. Ele, se visse tudo, era Deus. Melhor do que o outro. Existe aquele médium que está na sintonia daquele espírito que precisa ser atendido. Então, como o Mário Sérgio falou, aquele médium ele é designado para receber determinado espírito, porque ele está na condição fluídica para receber aquele espírito. Aqui José não recebeu o espírito, porque não está com sintonia capaz de receber o espírito. Então, vai para quem? Para Mário Sérgio, porque Mário Sérgio tá naquele jeitinho de receber. Olha, a médium, olha, foi o que disse João, não acrediteis em todos os espíritos. Procurar ver se o espírito é de Deus. Para não acontecer, você sabe o que é bimotor? Vocês conhecem o que é o bimotor na mediúnica? O obsessor, mentor, né? Não? O obsessor com cara de mentor. Ô, Cléo. E o que tem muito por aí. Então a gente está chegando no final. Quarta-feira tem. Cléo chegou aqui, né? Integrando o curso, para compartilhar com as suas experiências. Eu vou fazer assim, viu? Não, para compartilhar. Estou resumindo aqui para a Conceição Barreto. Ela tem um livro em casa, não sei. Então, a gente, eu e Conceição, integrando o grupo. A gente chegou, resumindo para todos, né? Para a Carmen, que ficou hoje muito ouvindo. Quando o mentor vê que o negócio está pegando fogo, né? O médium não consegue dar um controle durante o seu transe, a entidade que se comunica por ele, se manifestando com palavras obscenas, ele vai detalhar isso no próximo. Palavras obscenas, murro na mesa e tudo mais. Então, o mentor pode vir através de um dos médios, ouvimos agora com Cléo, não tem médium principal, de algum daqueles médios, para partilhar da doutrinação. Então ele está falando isso para que o doutrinador não se melindre. De uma maneira, ou se não veio espontaneamente, o dirigente do grupo, que está observando que aquele médium, não vou sair daqui, não vou, o Espírito dizendo, né? Não vou sair, batendo na mesa, palavrão, gargalhando, falando alto, o dirigente pode rogar. Então, Cléo lembrou bem. André Luiz orienta aqui, apontar o dedo, escolher, porque também aqui o livro é de 1964, né, tem minha idade, 57 anos. Não tinha EJE, não tinha uma equipe tão bem preparada como tem agora de estudo.
ele orientava então, vem para o Chico, que é o grupo de Chico, vem para o Chico Xavier, que é o médium que vai ter equilíbrio para vir Emmanuel, Bezerra e tudo mais. Vamos trazer para a nossa atualidade. É o que Cléo falou. O dirigente viu aquilo ali, não veio nenhum espírito espontaneamente. O doutrinador não consegue dar passe, ora, aplica passe, e o espírito está ali, não vou sair, não vou. O médium não consegue dar controle, olha para o dirigente pede ajuda. Meus irmãos, ora, a espiritualidade pode vir ajudar para sanar o contratempo? Pode. Então ninguém vai se melindrar por causa disso. Porque ele está falando, porque tudo aqui já foi falado antes, infelizmente, tem melindre. O pessoal fica magoado, fica com vergonha, achando que ninguém está bem sempre. A mente, há momentos infelizes da mente mediúnica, que ele cita aqui, do médium e do doutrinador, que às vezes também não consegue, o médium não consegue. Então é uma equipe de desencarnados com equipe de encarnados. Vem, o dirigente pede o auxílio, vem um espírito trabalhador já do grupo, por um daqueles médios, e vai doutrinar ou o espírito, como ele falou, né? Ou o médium. Então a gente não citou muito isso, que é tão profundo que às vezes o problema é do médium, né? Sérgio, controle-se, ó. Aquilo que o doutrinador não falou, às vezes o Barreto fala, ó, Sérgio, o corpo é seu, a mente é sua, Sérgio, abre o olho, né? Controle, estou falando com você. Ah, Sérgio, faltando já. Então, se Conceição não conseguiu isso, o dirigente, o espírito vem pelo outro médium e fala, ou com o médium, ou com o comunicante. Já vi com o comunicante também. Não vou embora, chegou a mãe dele. A minha mãe, ele viu, porque baixou o padrão, ele viu a mãe estava vinculada ao outro médico, aí ele se acalmou todo. Diga, Barreto, encerre você e faça a prece. Desculpa aí, gente, por eu não ter, com o início do curso, que eu realmente dei um branco mesmo. Vou retirar seu cartão vermelho que Tereza mandou. Retire. Sérgio, quantas vezes já aconteceu isso na nossa mediúnica? O que é que a gente faz? Eu chamo você, quando você era dirigente, quantas vezes eu chamei você, Sérgio, vem aqui. Quantas vezes a gente tem que ter humildade em saber que a gente ali estaria, como você diz, é uma equipe. E quantas vezes a gente, o dirigente, a gente chama o dirigente, ele vai ver, ou ele vem ou ele manda uma pessoa. Não tem porquê. Porque numa mediúnica, nem sempre a gente tem condições de doutrinar. Tem hora que dá uma situação que a gente tem. Agora, uma coisa quantas vezes eu faço isso na mediúnica? Eu chamo o médium e digo, fulana, o corpo é seu, você tem condições, é você, presta atenção que você tem condições. Chega um ponto que a gente tem que pedir ajuda. Quantas vezes eu peço a você, não, médico, Mário, quantas vezes eu peço mesmo, e o certo é esse. Se a gente está vendo que não tem condições, chama o dirigente vai, quantas vezes Chico ou você, a gente tem que fazer isso, porque você vai, outra coisa, a gente tem que fazer isso porque é perigoso a gente deixar o médium nessa situação, porque arriscado até ele ter um problema na sala mediúnica. É isso. Sem ar. Isso. Conceição, a gente vai trabalhar aí com o Cléo, obrigado a participação, nosso horário já chegou, 9 horas. Quarta-feira, do Cléo, 20 horas. Depois, sexta, atitude dos médios, né? Ele vai esmiuçar isso aí. Conceição chegou agora, eu vou pedir a Ferreira Benigno, que ele é um dos nossos... Benigno. A gente não cita assim, mas, Cléo, você vê que o nosso grupo é um grupo coeso. Até o dirigente, o nome dele é de bom, Benigno. É Benigno. Gente, na quarta-feira eu não vou poder participar não, tá? Quarta-feira é a doutrinária, a palestra do Vale da Vida. Então, cartão verde. Quarta-feira é Vale da Vida. Tem que abrir o microfone, Feira, para fazer a prece. Sabe abrir? Dê um toque na tela aí. Não sabe não, né? Então, Tereza, faça a prece, Tereza. Ele sumiu. Deixa, Feira. Tereza faz a prece. Falar que é Benigno sumiu. Faça a prece, Tereza.
Obrigado a todos. Então vamos continuar nessa sintonia, não é, de estudo, de aprendizado. Agradecer ao Mestre Jesus essa oportunidade do aprendizado, do conhecimento, nos fortalecendo, servindo de ajuda, de auxílio aos nossos trabalhos sérios que desempenhamos em cada um em suas casas que militam, suas casas espíritas. Derramai sobre nossos irmãos que nesse momento passam por as suas aflições em leito de UTIs. Fortalece seus companheiros, familiares, nesse momento difícil, do entendimento, da compreensão, que somos espíritos eternos. Abençoa nossos laços familiares, fortalece a cada um de nós que levam a sério a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê a tua paz, que possamos ter uma noite de aprendizado quando entrarmos em desdobramento. Muita paz para todos. Lembrar da gente orar pelo nosso amigo Peroba. É mesmo. Então, Peroba. Dias atinja esse nosso irmão Peroba. Peroba. Tá, para pedir E pra todos os outros, sumiu da né? gente. Barreto lembrou bem. Então, na hora de dormir, a gente olha, né, Carmen? Pede por ele. Essa Já de foi luz, ele já tá entubado, né? Já tá. Eu soube aí, eu vi um áudio que ele tá um pouco melhor. estava melhorando. Tá. Então, Tendo desenvolvimento, né? Vamos Mandando orar. vibrações. Boa noite. Boa Tchau, noite, gente. boa noite. Tchau. Bem-vinda. Tchau, Cleo. Boa noite. Espero você aqui no grupo. Ok, gente. Uma boa noite. boa. Beijo. Beijo. Tchau. Vou desligar. Vou interromper aqui, cara.